Agora vamos para os exercícios da semana 2, onde a gente vai agora fazer algumas continhas, tá bom? Deseja-se eletrizar um objeto metálico inicialmente neutro, pelos processos de eletrização conhecidos, e obter uma quantidade de carga, olha só, negativa de 3,2 vezes 10 elevado a menos 7. Sabendo que a carga elementar, lembre que a carga elementar é a carga do elétron. Tá? E aqui ele fala, para se conseguir a eletrização desejada, será preciso, para a gente resolver essas questões desse pedacinho da matéria, a gente vai precisar operar potências de 10. Né? Então, a gente vai precisar lembrar aqui que se a gente tiver uma multiplicação, por exemplo, de 10 elevado a A vezes 10 elevado a B, como resultado disso daqui, a gente vai ter 10 elevado a A mais B, beleza? E se a gente tiver aqui uma operação de 10 elevado a A dividido por 10 elevado a B, a gente vai ter aqui que 10 elevado a A menos B. A regra é muito simples, tá? A gente vai precisar se lembrar aqui. Na multiplicação de potência de 10, a gente vai repetir a base, que no caso aqui é o 10, e somar os expoentes. E na divisão de potências de 10, a gente também vai repetir a base, só que nesse caso subtrair os expoentes. O outro conceito que a gente vai precisar lembrar aqui para poder resolver esse exercício, basicamente é dizer que a carga elétrica Q ela vai ser resultado do número de elétrons em excesso ou em falta. Lembre que vai ser elétrons em excesso para objetos negativos, né? E elétrons em falta para objetos positivos, vezes o valor da carga elétrica que foi dado aqui. Tá bom? Eu acho que para essa questão, como a gente vai ter carga negativa aqui, nesse número 3,2 vezes 10 a menos 7, e carga negativa aqui do 1,6, a gente poderia trabalhar em módulo tanto do Q quanto do E, porque aí a gente não se enrola com esse sinal negativo que a questão propõe. Tá bom? Então, a gente pode fazer isso, tá? Não tem nada de errado. Então, vamos lá. Para a gente poder resolver essa questão, a gente vai começar substituindo aqui o Q. Tá? Então, deixa eu só separar aqui para não ficar embolado. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, no lugar do Q, eu vou ter 3,2 vezes 10 elevado a menos 7, o N, nesse caso aqui, então aqui multiplicado com 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá? Como eu quero descobrir aqui o valor do nosso N, tudo que está multiplicando com ele vai para o outro lado dividindo. Então aqui a gente vai ter, olha, 3,2 vezes 10 elevado a menos 7, tudo isso daqui dividido pelo que está do lado de cá multiplicando com N, né? Do lado direito da igualdade. Então, todo aquele número vai para o outro lado dividindo. Então aqui a gente vai ter, olha, 1,6 que multiplica 10 elevado a menos 19, e isso daqui vai ser igual ao nosso N. Bem, a gente vai precisar fazer as divisões aqui, são duas divisões, né? Se você pensar no número separado da potência de 10, eu acho que a gente poderia primeiro pensar nessa divisão aqui, olha, de 3,2 por 1,6, e depois a gente poderia pensar na divisão do 10 a menos 7 com 10 a menos 19, beleza? Olha só, a primeira parte da divisão, a gente vai ter aqui o nosso N igual a 3,2 dividido por 1,6, tá? Se você for pensar que 3,2 é o dobro de 1,6, o resultado dessa divisão vai ser simplesmente 2. Se quiser botar em 2,0 para respeitar o número de casas decimais ali, tá legal, tá bom? E agora, em relação à potência de 10, a gente vai ter aqui, né, que eu estou dividindo potência de 10. Então, a gente vai aplicar essa regra que eu falei aqui em cima, né, no canto direito.
Então, na divisão de potências de 10, a gente vai repetir a base e subtrair os expoentes. Então, aqui, olha, menos 7, menos o valor, menos 19. O que acontece? Do menos 7 menos o valor menos 19, né, a gente vai ter um menos com menos ali que vai virar mais. Né? Então, aqui a gente vai ter 2,0 vezes 10 elevado a menos 7. Vamos à letra A. Ele se refere aqui, olha, a gente retirar do objeto. Ele se refere aqui, olha, a gente a retirar do objeto 2 trilhões de prótons. Essa resposta, ela dá a entender que está correta, né? Mas a gente nunca retira ou coloca próton, é sempre o elétron. Então, essa questão ela não está correta. Tá? Letra B. Retirar do objeto 20 trilhões de elétrons. Essa opção está errada por duas razões. Né? Se eu retirar elétrons, ele vai ficar positivo e o 20 trilhões também não está adequado. Beleza? Letra C. Acrescentar ao objeto 2 trilhões de elétrons. Essa parece uma opção que está bem redondinha para mim. Vou marcar a letra C, né, porque se eu acrescento elétrons, ele fica negativo. E aqui a gente encontrou também esse valor de 2,0 vezes 10 elevado a 12. Né? Então, para mim está adequado, tá bem legal. De qualquer forma, a gente vai analisar as outras. Tá? Letra D. Acrescentar ao objeto cerca de 51 trilhões. Né? Não vou nem considerar essa opção por causa desse número. E aqui na letra E também a gente está falando de 51 trilhões. Para mim também não cabe. Beleza, galera? Então, é isso. Vamos à questão de número 2, gente. Considere um objeto que tenha 3 milhões de elétrons. Tá? Então, esse valor, 3 milhões, que a questão está trazendo para a gente, na verdade, é exatamente o nosso valor do N. Então, a gente vai ter aqui que N vai ser igual a 3,0. Poderia ter botado só o 3, tá? Não faria diferença, não. E tem que lembrar que milhão é 10 a sexta, tá? De elétrons em falta. Preste bem atenção nisso, tá? Porque se o nosso objeto ele tem elétrons em falta, ele perdeu elétrons. Considerando que o elétron tem carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs com sinal negativo, a gente não vai fazer muita diferença esse sinal não, porque quando a gente for trabalhar aqui com a nossa fórmula, Q igual a N vezes E, a gente vai manter tanto o nosso Q quanto o nosso E em módulo. Então esse sinal que aparece aqui, ou esse sinal que poderia aparecer no Q, não vai fazer muita diferença não. Então aqui a gente tem que Q vai ser igual a N. Vamos lá, só vou trocar a letra pelo número, tá? N vai ser 3,0 vezes 10 elevado a sexta vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Beleza? A gente vai ter que usar aqui a mesma estratégia usada antes, né? Porque, como eu tenho uma multiplicação extensa, vamos primeiro pensar somente na multiplicação dos números, depois a gente pensa na multiplicação das potências de 10. Então, por exemplo, aqui, Q vai ser igual a 4,8 vezes. Tá? Então, o 4,8 ele nasceu de 3 vezes 1,6. Agora a gente precisa pensar nas potências de 10. Olha, eu vou multiplicar a minha potência de 10 elevado a sexta com a minha potência de 10 elevado a menos 19. Quando eu for multiplicar essa potência de 10, eu vou ter que repetir a base, que é o próprio 10, e somar os expoentes. Então, eu vou somar o valor 6 ao valor menos 19, tomando cuidado que aqui eu tenho um mais com menos. Então, esse mais com menos vai dar menos. Né? Então, aqui o meu Q ele vai ser igual a 4,8 vezes 10 elevado. Se a gente for pensar, né, agora em 6 menos 19, né, vamos botar aqui, 6 menos 19. A gente vai ter aqui o seguinte, olha,
vai ficar 4,8 que multiplica 10 elevado a menos 13. Como a gente está calculando carga elétrica, a unidade disso daqui é o Coulomb, o que vai dar para a gente a opção de letra D como o melhor resultado. Tá bom? Então vamos lá, gente. Questão de número 3, tá? Determine a quantidade de elétrons que deve ser perdida por um corpo para que ele adquira uma carga positiva de 8 vezes 10 a menos 10 Coulomb. Lembre que essa informação aqui, ela vai ser a informação do nosso Q, tá? Carga elétrica, a gente tem representado aqui com Q, e a outra informação relevante aqui é aqui exatamente o nosso 1,6 vezes 10 a menos 19 como valor do nosso Ezinho. Então, vamos resolver aqui a questão. A gente quer saber a quantidade de elétrons que deve ser perdida, então a gente deseja descobrir aqui o valor do N. Então, Q vai ser igual a N vezes E, tá? No lugar do Q, eu vou substituir por 8,0, poderia ter colocado só 8, vezes 10 elevado a menos 10, ok? Isso aqui vai ser igual ao nosso N multiplicado pelo Ezinho, que em módulo tem um valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O que eu vou fazer? Para a gente poder encontrar o valor aqui do nosso N, né, eu preciso deixá-lo sozinho. Então, tudo que está aqui multiplicando com ele precisa ir para o outro lado dividindo. Então, aqui a gente vai ter, olha, 8,0 vezes 10 elevado a menos 10. Tá? Isso tudo vai ficar dividido exatamente pelo que está multiplicado com n, que é todo esse termo daqui. Então, aqui eu vou ter que 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 vai para o outro lado dividindo, e agora que sim, eu tenho meu n sozinho em um dos lados da igualdade. Vou continuar a conta aqui do lado, então a gente vai ter que n vai ser igual. A primeira parte aqui dessa resolução que a gente vai precisar fazer, basicamente vai ser isso daqui, olha. Eu vou ter que dividir o meu 8, olha, pelo meu 1,6. Né? Essa é a primeira parte da resolução aqui que envolve, né, uma conta. Então, 8 dividido por 1,6 vai dar 5. Se você tiver dificuldade de fazer a conta com a vírgula, você poderia pensar nesses números multiplicando em cima e embaixo por 10, e aí você dividiria 80 por 16, também ia dar 5, tá? E agora, aqui na potência de 10, né, é a segunda parte da análise que a gente precisa fazer, é a divisão de 10 elevado a menos 10 por 10 elevado a menos 19. Né? Então, aqui a gente vai usar a regra que eu falei, né, no primeiro exercício. É uma divisão de potências de 10. Então, aqui a gente repete a base, que é o próprio 10, e subtrai os expoentes. Então, vou trazer aqui o valor menos 10 menos o valor menos 19. O que acontece? Esse menos com menos que tem aqui, ele vai virar mais, né? A gente não pode esquecer disso. Então, aqui a gente vai ter que o nosso N ele vai ser igual a 5,0 vezes 10 elevado a menos 10 mais 19. Né? Então, daqui a gente tem que o nosso N ele vai ser 5,0 vezes 10 elevado. Menos 10 mais 19 é a mesma coisa que 19 menos 10. Então, aqui, né, 5 vezes 10 elevado a nona. Vou abrir aqui o marcador. A opção mais adequada seria a opção aqui de letra C. Tá bom? Então, está resolvido. Questão de número 4 fala assim. Considere duas esferas metálicas idênticas. Essa é uma informação relevante para a gente, tá?
a carga elétrica de uma é Q e a da outra é menos 2Q. Colocando-se as duas esferas em contato, então repare que a gente vai tentar fazer aqui uma eletrização por contato. A carga elétrica da esfera que estava no início carregada positivamente fica igual a... Vou inserir aqui umas esferas que eu já tinha criado. Deixa eu só colocar aqui na posição que me interessa. Então vamos lá. Vamos supor que a minha esfera da esquerda ela seja a esfera A, tá? E a esfera da direita seja a esfera que eu quero chamar de B, tá? A minha esfera A ela está com carga de mais Q e a minha esfera B ela está com carga de menos 2Q. Então aqui eu tenho falta de elétrons na minha esfera A e na minha esfera B eu tenho excesso de elétrons. A partir do momento que eu colocar essas duas esferas em contato, esses meus elétrons da minha esfera B, né, eles vão tender a passar para a minha esfera A. Lembre que é sempre o elétron que se move, nunca é o próton. Após a gente separar essas esferas, a gente vai observar que a gente vai ter uma carga total, né, que vai ser distribuída e respeitada no final. Então, se a gente for pensar que a carga total para essa situação vai ser resultado da carga da nossa esfera A somada com a carga da nossa esfera B, então a gente pode dizer que a nossa carga total ela vai ser Q menos 2Q, ou seja, simplesmente menos Q. Esse menos Q que aparece aqui, ele vai ter que ser distribuído entre a minha esfera A e a minha esfera B de tal forma que a minha carga total continue sendo menos Q. Então, na realidade, aqui em A vai me restar menos Q sobre 2, e aqui em B eu também vou ter menos Q sobre 2, para que somando nas duas a gente tenha um total de menos Q sobre 2. A questão ela pergunta somente o valor da carga final da esfera, que inicialmente estava positiva, mas se ela tivesse perguntado da outra também não faria diferença não. Resposta adequada aqui para essa questão, letra C, menos Q sobre 2. Questão de número 5. Três corpos X, Y e Z estão eletrizados. Então aqui a gente tem a primeira parte, que X e Y são dois objetos que se atraem. Ó, cuidado com a leitura. Se X atrai Y e este repele Z. Está falando de Y e Z, né? Então aqui a gente tem que Y e Z se repelem, né? Podemos afirmar certamente que... Olha, vamos parar para pensar. Se X e Y se atraem, esses caras têm sinais opostos. E se Y e Z se repelem, esses caras têm sinais iguais. Então eu poderia dizer que se Y e Z têm sinais iguais, a gente poderia dizer que se eu aproximasse X de Z, esses caras deveriam se atrair. Tá? Então, X e Y têm sinais opostos, Y e Z têm sinais iguais, e com isso, X e Z teriam aí sinais opostos também. Vamos ver aqui as opções. X e Y têm cargas positivas. Não dá para dizer que as cargas são positivas. A gente só sabe que elas são de sinais opostos. Y e Z têm cargas negativas. Pela mesma razão, também não dá para dizer que elas são negativas. E X e Z têm cargas de mesmo sinal. Não, a gente concluiu ali embaixo que eles, como se atraem, né, teriam sinais opostos. X e Z têm cargas de sinais diferentes. Para mim, essa é a opção. Então, vou deixar aqui registrada e, de qualquer forma, a gente olha ali a última. Y e Z têm cargas positivas. Também não dá para saber se é positiva ou negativa. Então, essa opção não seria uma boa resposta. Em 1990, transcorreu o cinquentenário da descoberta dos chuveiros penetrantes nos raios cósmicos.
uma contribuição da física brasileira que alcançou repercussão internacional. Essa matéria do Estado de São Paulo ela foi publicada em 21/10/90, tá? Na página 30. No estudo dos raios cósmicos são observados partículas chamadas pions. Considere um pion com carga elétrica mais E. Vamos anotar isso daqui. Ó. Então a gente tem que o nosso pion ele vai ter carga elétrica mais E. Se desintegrando, isto é, se dividindo em outras duas partículas. Então a gente vai considerar que o nosso pion ele vai se dividir em um muon e um neutrino, ok? Então vamos anotar isso daqui, olha. De acordo com a questão, o muon vai ter carga elétrica mais E também, e o neutrino que a gente não sabe o valor aqui da carga dele, né? De acordo com o princípio da conservação da carga, o neutrino deverá ter carga. Vamos parar para pensar. Se o pion já tinha mais E e o muon tem mais E, a carga do neutrino só pode ser zero. Então, para mim, a resposta mais adequada para essa questão seria aqui a nossa letra E. Corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados. Então, primeira análise aí, né? Vou botar aqui que acho que tá. Primeira análise, atrito. Ele vai ceder elétrons para o outro. Então, com certeza, sinais opostos. Como a gente vai lidar aqui com sinais opostos na nossa primeira alternativa, opções A e B já morrem aqui, tá? Segunda, contato. Se a gente vai lidar com contato, né, a carga ela precisa ser dividida, né, a carga total. Então, se essa carga total vai ser dividida, a gente necessariamente precisa que os objetos fiquem com sinais iguais. Então, a letra C ela morre aqui devido a isso. E, por fim, né, na indução, a gente sabe que o indutor e o induzido, pelo que eu demonstrei para vocês lá na aula, em vídeo, eles devem ficar com sinais opostos. Então, isso faz aqui também a nossa opção D morrer e dá para a gente a letra E como melhor opção. Tá bom, gente? Então, por hoje é isso. Um forte abraço e até a próxima.